Não? Gente, o que estão Não. chamando a Emily no chat? Emily é alguém que tá aqui? Ah, tá, que aí tá com esse nome diferente, né? Tá. Então vamos lá. É, O conto, o que que acontece? É igual acho que era a Tamires que estava falando, né? O conto é uma história que alguém constrói, certo? Só que ele tem como característica ser curto. E aí vamos lembrar, geralmente o livro é grossinho, né? É. Então, o conto, ele é curto, ele tem algumas páginas. Esse que a gente vai ler hoje, por exemplo, tem 3 páginas só. E aí ele conta toda uma história que tem começo, meio e fim em em poucas páginas. Não é igual um livro que tem várias páginas, é uma história um pouco mais longa, eles descrevem mais. No conto é sempre um pouco mais rápido. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu Sim. perguntar para vocês, vocês estão no 7º ano, é isso? Não, sexto. 6º ano? Sexto. Não, sexto. Ah, tá legal. Sexto e sétimo. Vocês são da mesma escola? São escolas diferentes? É diferente. Ah, tá. Alguns sim. Alguns sim? Tá, tudo bem. Então vamos lá. Quando fala de escritor ou alguém que escreve, o que que vem na cabeça de vocês? Como que vocês podem Escritor. descrever essa pessoa que vem na cabeça de vocês? Hein? Por quê? Porque eu não consegui entender. Quando fala sobre escritor ou alguém que escreve, o que que vem na cabeça de vocês? Que tipo de pessoa? Uhum. Me veio um velho Uma na cabeça agora. pessoa que imaginou. Uma pessoa que imaginou? Alguém falou outra coisa, o quê? Me veio um velho na cabeça O agora. velho? Legal. Do nada. Mas alguém pensa em outra coisa quando fala em alguém que escreve? Escreveu. Não? Tá. Hoje a gente vai ler o conto é de uma escritora. Então, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Essa aula vai até meio-dia, né? Vou compartilhar a tela inteira. Esse conto que a gente vai ler hoje é de uma moça que é Lu Enzala, só que o nome verdadeiro dela é Luciene Marcelino Ernesto. Ela é formada em pedagogia na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ela escreve livros da temática do afrofuturismo, tá? Eu vou mostrar a fotinha dela, mas quando fala assim, o que que vocês imaginam como é que ela é? Uma mulher com cabelo longo. Ah, Cabelo curto, óculos. óculos, legal. Eu ahn, vou mostrar então a fotinha dela aqui pra vocês verem. Ó, essa é a Luciene. Estão vendo? Mentira que eu acertei. Oi?
Mentira que eu sei. Gente, como eu sabia que ela tinha óculos? O chute do óculos foi bom, hein? Então, a gente vai ler o conto dela hoje. E o conto, o título, é Crianças Vermelhas, tá? A gente vai ler juntos esse conto e a gente vai parando, tá? Para entender o que a gente está lendo. E também para ver se tem alguma palavra que eu não sei. Então a gente para e tira dúvida. Tudo bem? Vou, Olha eu lá em cima, como eu sou linda. eu vou compartilhar. Peraí, cadê? Meu Deus do céu, Leandra, Jesus. O que vocês estão falando aí no chat, hein? Sei lá. Mano, peraí. Vocês costumam ler na escola junto com os professores? Não. Não? Tá, Não. Sim. legal. Quem costuma, legal. Quem não costuma, hoje a gente vai fazer esse exercício então. Eu preciso de voluntários para ler. Alguém se coloca como voluntário para ler? Hein? Professora, Oi. tem personagens essa história? Tem. É bom, é bem legal isso. O que uma história costuma ter, né? Tem personagens. Mas o quê? O que vocês estão Tem um acostumados? narrador, tem um personagem. Isso, legal. Mas o quê? Quando a gente pensa em uma história, a gente pensa se ela tá no passado, presente, o futuro, não é? Sim. E o que acontece mais numa história? Vocês falaram de personagens, narrador, mas o quê? Tem alguma história que pode estar contando da vida dela, do passado. Sim, legal. E vamos pensar que a história, então tem o narrador, tem os personagens e tem onde acontece essa história, não é? O local. Isso, que é o ambiente. E para a gente mergulhar numa história, para a gente conseguir imaginar, a história precisa contar com esses personagens, com alguém contando essa história, que aí é o narrador, com esse ambiente. Tudo bem? Sim. Então, aqui, quando a gente estiver lendo, a gente vai observar essas coisas, tá? Então, vamos começar a ler? Eu vou começar a ler e aí vocês. Eu vou parar em certos pontos e a gente vê palavras que a gente sabe, palavras que a gente não sabe. Palavras que a gente sabe tem aos montes. Então, vamos lá. Ninguém quer ler mesmo, não? Nenhum voluntário? Se tiver fala, eu vou querer ler na fala. Fala. Aqui ela tá contando a história. Não tem Eu fala. também. Mas tem parágrafo. Dá para vocês alternarem entre parágrafos, pode ser? Pode. Tá, então, quem começa? Quem falou? Eu O quero, Pedro? Foi o Pedro que falou primeiro? Quem falou primeiro? Hein? Que eu não tava vendo o chat. Eu, professora. Tá. Então, é o Pedro, né? Sim. Tá. Então, Pedro, a gente vai fazer o seguinte: você começa e aí vai ter uma hora que eu vou falar, vamos parar aqui, Pedro, e aí a gente vai discutir sobre o que a gente leu. Tudo bem? Ok. Tá. Então vai lá, ó, começando pelo título, Pedro. Vai lá. Crianças vermelhas. Pedro, tá Sim, pequeno a está letra? Aham, Tá, deixa eu aumentar aqui.
Assim fica melhor? Um segundo, professora, que eu vou fazer um negócio aqui rapidão. Tá, então outra pessoa pode ler? Que o Pedro teve que sair. É que não dá, que tá muito barulho aqui. Ah, tá. Tá bom, Pedro. Não tem problema não. Quem tinha esse. Quem queria ler? Além do Pedro. Alguém tinha falado antes, gente. Foi a Thalita, eu acho. Thalita, então você começa aqui? O Pedro já leu o título. Um cientista. Thalita, né? Tá bom, Thalita, você começa? Pra gente, por favor? Um cientista africano. Um cientista africano foi o primeiro a O cometa. Ai, Oi, Thalita. impúndulo, Uhum. mas não foi furacão. da Ih, acho que tá cortando, Thalita. Tá cortando pra você, gente? Hein? Tá cortando pra vocês? Não, Vocês estão conseguindo ouvir a Thalita? um pouquinho. Sim, mais ou menos. Tá meio que tipo, ela fala, aí não dá pra escutar nada. É, tá cortando, não tá? Thalita, você tá ouvindo a gente? Deve Tá. ser a internet dela. É, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, tá? Não sei se ela tá falando alguma coisa. Thalita, pode falar. Tá ouvindo, gente? Eu ia ler. Qualquer coisa, manda mensagem aqui no chat, Thalita. Eu vou ler então, tá? Aí vocês vão acompanhando comigo. Vamos lá. Um Sim, cientista africano foi o primeiro a descobrir o cometa Impundulu. Mas não foi por acaso. Ele estava a meditar entre os Dogon, buscando a conexão que tinha com o universo. Como sabiam de coisas sobre biologia e astronomia séculos antes do mundo descobrir. E ainda por cima, porque nunca fizeram uso deste conhecimento para dominar outros povos. Isso era intrigante, e eles riram. Disseram que para controlar os átomos do próprio corpo já dava trabalho. Imagine os do mundo. Nunca daria certo. Vamos parar aqui? E aí, eu quero que vocês primeiro olhem as palavras que vocês não conhecem desse parágrafo. E a gente vai destacar desse parágrafo aqui. Tem alguma palavra que vocês não conhecem? Pode escrever no chat. Quem não quer abrir o microfone. Pode falar, Cadu. Gente, vocês estão aí? É Ah, a ali, ó. palavra impulo, empulo, Empundulu. Impuludulo, aqui, ó. Impundulu. É. Isso, tá. Então vamos destacar essa daqui. Falar ali Dogon. Tá, mais alguma? Fui Não? eu, professora. Mais alguma? Tá. Então aqui, ó, esse Impundulu é o nome do cometa, tá falando? Tá vendo, ó? Ah, átomos também, legal.
Um cientista africano foi o primeiro a descobrir o cometa Impudulu, que é esse cometa aqui, certo? Todo mundo entendeu o que é essa palavra, que é o nome do cometa? Sim. Agora, Sim. quando Sim. esse cientista descobriu esse cometa, aí vão lembrar que vocês falaram que numa história tem um narrador, né? Esse narrador aqui está falando que esse cientista não descobriu esse cometa por acaso. Ele descobriu quando? O que ele estava fazendo quando ele descobriu esse cometa? Ele estava a Ele estava meditando. Isso, ele estava meditando entre o que ele fala, esses Dogon, que mais para frente ela vai explicar um pouco, mas só para a gente situar. Esses Dogon é um povo, é o nome de um povo dessa história que está aqui, tá bom? Tudo bem? Dúvida até aqui? Tá, então vamos Sim. lá. Aqui, sobre os átomos, eu não vou entrar no conceito de átomo, porque vocês vão aprender com alguém que vão ensinar muito melhor do que eu sobre isso quando vocês estudarem lá em ciências. Mas átomos são partículas assim minúsculas, que compõem a matéria. Matéria, gente, garrafa, caneta, tá? Só para ter uma noção do que é átomo. Então, são assim, um negocinho que a gente não consegue nem ter ideia de quão pequenos são. E eles compõem a matéria. Tudo bem? Quem estava com dúvida nos átomos? E aqui, ó, ele fala que eles conheciam coisas sobre biologia e astronomia. E por que eles falam aqui que era intrigante e que eles estavam rindo? Por que está falando isso aqui? Tem a ver com esses átomos aí. Ah, que legal, Thalita. Hein, gente? Por que eles estavam rindo? Por que eles estavam achando... O que eles estavam rindo e por que eles estavam achando intrigante? Ele diz. Oi? Eles não estavam falando que Eles riram, disseram que controlar os átomos do próprio corpo já dava trabalho. Imagine os do mundo, nunca daria certo. Isso! Então, eles estavam falando que eles tinham muito conhecimento, né? Só que eles não usavam esse conhecimento para dominar outros povos, certo? E aí eles falavam, olha, aí lembra que o átomo são essas partículas minúsculas que compõem a matéria. Então eles estão falando dessa matéria, o corpo. Ele fala que controlar o próprio corpo, imagina, já dá trabalho. Imagina controlar o corpo de outras pessoas, né? E aí ele fala que nunca daria certo. Tudo bem até aqui? Deu para Sim. entender até? Sim. Se alguém estiver boiando, essa é a hora de falar: estou boiando, não estou entendendo, pode voltar? Alguém nessa situação? Não? Então vou continuar Não. lendo. Tá. E aí continua. Mas eles disseram a ele, lembrando que é esse cientista africano que estava lá entre esses povos, tá? Mas eles disseram a ele uma coisa, que para descobrir algo novo para seu povo, em todo lugar,
desde Lagos até a beira dos valões da Baixada Fluminense, onde negros, negras, adultos e crianças vivem, só precisava meditar pensando no passado para buscar no presente os olhos do futuro. E aí, continua aqui. Agora eu conto o que aconteceu. Então, gente, vamos parar aqui para entender o que está acontecendo. Vamos lá. Esse cientista estava lá. Rô, quer meditar? Oi? Quem quer meditar? Meditar é quando você fica parado, assim. Já viram aquelas pessoas que ficam com as Você fica de perninhas perninha de índio, Como faz se fosse orar? a ponta do dedo Isso. e fecha o olho. Você vai só se Isso. acalmar. Perfeito, isso mesmo. Aí você fica, ó, assim, tentando não pensar em nada. Aí, igual falaram aí, como se fosse orar. Aí você meio que não pensar nos problemas assim. E aí, o que ele fala? O que esse povo contou para o cientista? Que para descobrir algo novo para seu povo em todo lugar, desse lago até a beira dos valões de baixada, Hum, tá indo certo, continua. Baixada Fluminense, onde negros e negras, adultos e crianças vivem, só precisa meditar pensando no passado para buscar no presente os olhos do futuro. Então, Pera que tem alguém tentando entrar, gente. Então, tem duas coisas aqui antes da gente pensar nessa questão da meditação. O narrador está contando sobre um ambiente aqui, não tá? Que ambiente é esse que ele descreve pra gente? Alguém sabe? Ó, esse daqui que ele fala. Ele fala que independente de onde você estiver, o que você precisa fazer é meditar. Você pode estar desde Lagos até a beira dos valões da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense é um lugar lá no Rio de Janeiro. E aí eles falam que nesse lugar tem o quê? O que tem nesse lugar? Negros, negras, adultos e crianças. Isso. Então, o que o povo Dogon está contando para esse cientista africano é que, independente de onde você estiver, você só precisa meditar. Meditar pensando em quê? Coisas boas. Coisa boa. Ele está falando coisas boas? O que ele está falando? O que o narrador está Acho que contando pra sim. gente? Ele não está contando aqui, ó, essa parte? Meditar pensando no passado. Passado para buscar no presente os olhos do futuro. Então, o que ele está falando? O povo Dogon está contando para esse cientista que você tem que meditar pensando em quê? No passado para buscar no presente os olhos do futuro. O que isso diz para vocês? Começando a ter que pensar no passado, mas sim no futuro, que vai vir coisas boas. Ah, que legal! Mas alguém pensou alguma coisa diferente? Não. Então, é isso mesmo. Então, no caso, você teria que ficar parado, pensando no passado, para a gente conseguir entender tanto o presente e já construir esse Como futuro. Alguém falou alguma coisa? Não? Tá. Então vamos continuar lendo. Foi a Leandra. Leandra, quer falar alguma coisa? Eu te cortei? Não. Ah, tá. Então vamos lá. E aí, o narrador continua. Agora eu conto o que aconteceu. Tudo começou quando o povo Dogon, lá no país da África, se agitou. Você sabe, no Mali, não?
Ah, tudo bem. Vamos continuar. Eles sabem tudo de Sirius, o sistema estelar há séculos, e nunca possuíram ou produziram um único instrumento de observação. É extraordinário ler sobre isso e como eles deixam os cientistas boquiabertos por conta disso e muito mais. Mas vamos ao que interessa. Então vamos parar aqui. Tem alguma palavra nesse parágrafo que vocês não sabem? Boquiabertos. Boquiabertos, legal. Tem mais alguma? Não? Boquiaberta é quando você deixa uma... Hã? Ah, não, professora, tá? Tá, tem alguma palavra que você não sabe? Mali. Ah, legal. Ótimo. Mais alguma, gente? Não? Sírios. Sírios, boa. Mais alguma? Não. Tá. Boquiaberto. Alguém sabe o que é boquiaberto? No. Não? Tá. Boquiaberto é quando você deixa uma pessoa impressionada. Sabe assim, ó. Que a pessoa fica, meu Deus, nossa! De boca aberta. Isso. Cadu levantou a mão. Fala, Cadu. Eu apertei sem querer. Ah, tá. Agora, Tipo, dá um no Mali, antes de falar do Mali, vamos falar aqui da África. O que é a África? Tipo de uma cidade Tá. É um local. Certo? Deixa eu colocar Certo. aqui um mapa para vocês. A África é um país, não é? É um país? Ah, tá. É o mapa do mundo inteiro. Vamos dar uma olhada então aqui. A África é um continente. A África, ela Isso aí. Quem respondeu que é um É um continente? continente. África é um continente, né, professora? O que é um continente? Continente É uma parte do mundo. tipo aquele negócio lá das 4 pontos do mundo. Continente é uma extensão enorme de terra que tem vários países, certo? Ó, tá vendo aqui a África? Tá vendo todos esses nomes que tem aqui dentro? Estão conseguindo ver a tela? Ah, tô, agora tô. Olha, tem ali Mali. Isso, então aqui, ó. O Mali fica aqui, ó. Dentro do continente africano. Tá bom? Então, a África é o quê? É um continente que tem vários países. Errado. Um desses países é o Mali. Mali. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o texto. Deixa eu voltar para a tela aqui da gente. Aí ela fala, então, que tudo começou com esse povo que estava num país da África e esse país era o Mali. E aí ela até pergunta se você conhece. E aí ela fala, não. Ah, tudo bem, mas vamos continuar. Por que vocês acham que ela pergunta se a gente conhece esse país? Não sei, professora. Ninguém? Sabe Hã? alguma coisa sobre ele. Para Desculpa. saber se a gente sabe alguma coisa sobre ele. Vocês já ouviram falar desse país antes? Ninguém sabe de nada desse Mali. Não. Não, né? Mas vocês já ouviram falar, por exemplo, da Espanha? Da A Espanha já. Espanha, sim. Da Itália? Lá Também. passou. A gente
sabe bastante sobre esses países. Mas os países que tem na África, a gente escuta falar sobre eles? Não muito. Só o Marrocos. Não que eu Marrocos é lembre. legal. É, mas só alguns, né? A gente não sabe muito sobre eles, não falam muito nos jornais. Por isso que que ela faz essa pergunta, né? Você sabe no Mali? Não. Ah, tudo bem. Tá bom? Estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Não. Tá. Então vamos continuar. Acho que ainda dá pra gente ler um parágrafo antes da aula acabar. Então foi estranho que fizeram, mas no último dia qualquer resolveram escrever com todo o chão com tinta. Quem tá lendo pode continuar a ler. Quem tava lendo? Consiga reservada. Ah, tá. Reservada é as cores é um vestimento? Do quê? Cerimonial. Eu tô Cerimonial. Professora, você esqueceu do que falar o que é cílios. Ah, tá, desculpa. Vamos voltar então. Pera aí, quem tava lendo, desculpa, vou interromper. Eu esqueci de falar do Sirius, né? Então vamos voltar lá. Ó, às vezes tem o próprio texto explica. Igual, aqui nesse texto ela não explicou que era um país da África, esse país era o Mali. Só que ela não falou com essas palavras. Mas tá aqui, não tá? No texto. Concordam? Agora, quando ela fala tá, assim, Sirius é o sistema solar. Isso! Então, o próprio texto explica o que é o Sirius. O que às vezes a gente precisa fazer é olhar com mais calma para o texto, tá? Então, Sirius é esse sistema solar. Tudo bem? Vamos continuar? Sim. Quem estava lendo aqui, pode continuar de novo? Então, Era a Leandra. Leandra, você pode continuar pra gente? Lê aí, Thalita. Thalita, lê aí. Você tava querendo ler? Não? Então, eu vou continuar, hein? Pra gente conseguir terminar esse parágrafo. Então, foi estranho que O fizeram. Pedro quer, professora. Quer ler, Pedro? Eu não. Deus muito Ah, bonito. então vamos lá. Vamos focar aqui agora, o que eu vou ler, então. Então, foi estranho que fizeram, mas um dia qualquer resolveram escrever em todo o chão, com tinta roseada e azul, as cores de uma vestimenta cerimonial deles, muito bonita. O seguinte: Impudulu sem filtro. Em português, inglês, francês, espanhol, olof, árabe, farsi, mandarim, Professora, japonês. tá tendo eco. Quem tá com eco aí? Fecha aí então o microfone, quem tá Eu com o acho que é o da microfone Leandra. aberto. Fecha aí, Leandro, então, por favor. Russo, esperanto e outras. Mas ninguém descobriu como fizeram tão rápido. Então, vamos parar aqui e entender o que a gente leu. Tem alguma palavra nesse parágrafo que vocês não sabem? Impundulu sem filtro. Alguém tá levantando. Thalita tá levantando a mão. Pode falar, Thalita. Pudulu sem filtro. Aqui é hashtag Pudulu sem filtro. Legal, mais alguma? Mada. Não, peraí. Orloff. Legal. Farsi. Legal. Tá. Aqui, vocês lembram o que é esse Pudulu? Alguém lembra? Ó, vamos voltar então no primeiro parágrafo. É o nome do? Eu não lembro, professora. Por isso que eu Cometa. pedi pra Cometa. O nome do cometa. Tá? Então esse Impundulu é o nome do cometa. Professora, eu só não entendi a parte do Impundulu sem filtro.
É o Então, cometa. Parte sem filtro. esse sem filtro é uma hashtag que colocaram. Tá vendo aqui, ó? Resolveram escrever em todo o chão. O que que eles escreveram, então? Acho que é o Pedro que tá Hashtag falando. Impudulu sem frio, sem filtro. Isso. Foi isso que eles escreveram no chão, tá, Pedro? Tá bom, professor, obrigado. Aí, tá vendo que aqui a gente fala qual língua, gente? Português. Português. Tem quais línguas que vocês conseguem pensar além do português? Espanhol. Inglês, espanhol, alemão. Mas o quê? Meu inglês é horrível. Então, não. Aqui, o que que o narrador tá contando pra gente? Que escreveram no chão essa frase, essa hashtag Impundulu sem filtro em várias línguas. E aí ele conta quais foram essas línguas, né? Que ele fala que foi português, inglês, francês, espanhol. E essas duas aqui são línguas também, que a gente não conhece, mas são línguas. Tá bom? Quem estava perguntando sobre essas palavras aqui. Tudo bem? Sim. Respondi quem estava com dúvida nisso? Então vamos ver aqui, vamos voltar para ver se a gente esqueceu de alguma coisa nesses parágrafos, porque a gente não vai conseguir terminar de ler o conto juntos. Mas vamos ver se vocês têm alguma dúvida, o que está acontecendo. A gente já sabe que é no país que fica na África, que é nesse Mali, que esse povo, eles sabem tudo desse sistema estelar. Qual é o nome desse sistema estelar? Sirius. Isso. E que eles já sabem desse sistema estelar, ó, faz tempo. Eles não precisavam nem, ó, que eles falam aqui, que o narrador conta pra gente, de instrumento de observação. Pra gente ver o sistema estelar, o que que usa geralmente? Vocês já sabem? Vocês lembram? Telescópio? Isso, perfeito. Então, esse povo Dogon, eles já conheciam esse sistema antes de existir o telescópio. Eles já conseguiam observar. Alguém levantou a mão aí? Ah, não. E aí, isso que fazia... Foi o Alexandre. Alexandre, tá com dúvida, Alexandre? Não, apertei errado, pro, desculpa. Tá. Nada. E aí, isso que deixava, então, os cientistas o quê? Hein? Deixavam os cientistas... Boquiabertos. Isso. Curiosos? Isso. Boquiabertos, curiosos, impressionados, né? E aí, o narrador vai começar a contar desse acontecimento. Que acontecimento foi esse, gente? Nesse parágrafo. Nesse parágrafo aqui, ele conta sobre um acontecimento. Qual foi esse acontecimento? Alguém lembra desse daqui, ó? Hashtag Impundulu sem filtro? O que que foi isso? Impudulu é um cometa. O cometa. Foi o nome de um cometa. Isso. Mas o que que aconteceu aqui? Lembra que um dia escreveram todo o chão com duas cores, que era essa tinta roseada e azul. Essas cores era uma cor da vestimenta cerimonial do povo Dogon, certo? E o que que escreveram no chão com tinta roseada e azul? Hashtag Impudulu sem frio. Isso. Em quantas línguas, gente? Em português, inglês, francês, espanhol, árabe, mandarim, japonês, russo.
Várias línguas. E escreveram isso como? Devagar ou rápido? Rápido. Rápido. E ninguém sabia como, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai parar por aqui. Ah, que bom, Pedro. E aí, eu vou colocar. A gente não vai conseguir terminar de ler, só para vocês terem uma noção que ele não é longo. A gente quase terminou a primeira página. E aí, ó, tem essa segunda página, essa daqui, e aí já termina. E tem sobre a escritora aqui embaixo. Eu vou mandar esse arquivo para vocês lá no grupo de vocês do WhatsApp e vou passar uma atividade para vocês entregarem para o professor Igor semana que vem. Pode ser? Pode. Tá. Então, eu vou escrever aqui no chat que atividade vai ser essa. Só deixa eu parar de compartilhar a tela. A atividade... Tá todo mundo com caderno aí? Sim. Então, ó, atividade para casa. Não, porque na minha avó não tem casa. Tá, então quem tá sem caderno, pega com o colega depois, hein? Escrevam aí, coloquem a data de hoje, atividade para casa, número 1. Calma aí, Pro. Tá, Sai em cima da minha mesa, vai. Escreve no grupo. tá, vou colocar lá no grupo depois. É melhor. Tá, mas eu vou colocar aqui também para quem tá com caderno já copiar. Atividade para casa, número 1, vai ser terminar... Calma aí, que eu só tô pegando uma caneta. Tá, vou escrever aqui no chat. Terminar de Pronto, ler Pro. o conto Crianças Vermelhas, que é o título do conto, tá bom? Ó. O número 2 vai ser responder a pergunta: o que eu entendi do conto? Pro, você pode repetir? Claro. Número 1, a atividade para casa Não, é... a 2 só. Ah, tá. A É só número 2 dois. é o que eu entendi do conto. Aí, do conto Crianças Vermelhas, tá? Aí, vocês vão colocar, se vocês tiveram alguma dúvida, colocar, não entendi a palavra tal, não entendi o que ela quis dizer nesse parágrafo. Ou, entendi isso, achei muito legal. teste que são chata. Tá? Vocês vão colocar tudo isso. Todo o que vocês leram e foram pensando durante o conto. Tudo bem, gente? Sim, mas professor, não entendi uma coisa. Fala. Por que o nome do texto é Crianças Vermelhas? Ah, legal, Pedro. Isso é uma pergunta que você só vai conseguir responder quando você terminar de ler o conto. Tá? Então tem que terminar professora, de obrigado. ler. Não deixem de ler, tá? Eu vou colocar lá no grupo. Beijão, gente. Bom sábado pra vocês. Bom almoço aí. Tchau, Pro. Descansem bem. Beijo. Tchau. Tchau, Pro. Tchau.